Mato Grosso do Sul é a menina dos olhos do crime organizado. Isso porque nós temos a fronteira estratégica para o crime organizado. Porque o Mato Grosso do Sul ele é um corredor para 5 estados que são clientes do Paraguai. Esses estados compram droga do Paraguai, recebem droga do Paraguai, e essa droga, para chegar nesses 5 estados, tem que passar para o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul faz fronteira com Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Paraná e São Paulo. Além disso, Mato Grosso do Sul ele exibe fronteiras extensas com o Paraguai e com a Bolívia. Essas características aliadas à baixa densidade demográfica, uma economia de base rural, 44 municípios em faixa de fronteira, a proximidade com esses estados brasileiros receptores de ilícitos transfronteiriços, ou com canais rodoviários ou portos, aeroportos que ligam os consumidores finais desses estados. Além disso, o Mato Grosso do Sul tem proximidade com o Paraguai, que possui zonas produtoras de maconha, que torna a sua produção a segunda maior do mundo, e com a Bolívia, que possui zonas produtoras de cocaína, cuja produção a faz a terceira maior produtora mundial de cocaína no mundo, é a Bolívia, e fazem com que o Estado brasileiro torne-se rota significativa do tráfico de drogas, do contrabando, do descaminho e, consequentemente, dos crimes que os circundam, como a receptação de veículos roubados ou furtados, a lavagem de dinheiro, a evasão de divisas, o homicídio, o tráfico de armas, a corrupção, roubos à instituição financeira, a violência de uma maneira geral. A droga é a mãe de toda desgraça e precisa ser enfrentada com estratégia da complexidade do assunto. Com o Paraguai, o Estado brasileiro possui 437 quilômetros de extensão de fronteira seca, ou seja, delimitada artificialmente por meio de marcos de concreto, fixados a cada cerca de 900 metros. Ainda há a fronteira fluvial de pouco mais de 641 quilômetros de extensão, compostas pelos rios Estrela, Apa e Paraguai. Já com a Bolívia, Mato Grosso do Sul possui a fronteira de 401 mil quilômetros de extensão, dos quais 135 quilômetros entre fronteira fluvial e áreas alagadiças do Pantanal, com destaque ao rio Paraguai. Uma outra característica de Mato Grosso do Sul que facilita o enraizamento do crime são as cidades gêmeas, aqueles municípios cortados pela linha de fronteira, seja pela seca ou fluvial, integrada ou não por obra de infraestrutura, que apresente grande potencial de integração econômica e cultural, podendo ou não apresentar unificação da malha urbana com cidade do país vizinho e com população superior a 2.000 habitantes. São importantíssimos polos de comunicação e interação econômica e social, inclusive do mundo marginal, a exemplo de Corumbá no Brasil e Porto Quichara na Bolívia, Porto Murtinho no Brasil e Capitão Carmelo Peralta no Paraguai, Bela Vista no Brasil e Bela Vista do Norte no Paraguai, Ponta Porã no Brasil, Pedro Juan Cavalheiro no Paraguai. Você vê também Coronel Sapucaia no Brasil e Capitão Bado no Paraguai. Você vê Paranhos no Brasil e Petiá no Paraguai, Mundo Novo no Brasil, e você vai ver o Salto del Guairá no Paraguai. Estes pontos impactam diretamente tanto na aplicação das medidas de repressão ao crime e violência, quanto na própria aplicação de outras políticas públicas que vão interagir com a segurança pública. Em vias de implantação da denominada então Rota Bioceânica, num traçado de 2.400 quilômetros de corredor rodoviário, ligando os 2 maiores oceanos do planeta, o Atlântico e o Pacífico, percorrendo o Brasil, Paraguai, Argentina, Chile, fazendo a conexão do Porto de Santos, no Brasil, aos portos de Iquique, no Chile, em Antofagasta, no Chile. Novamente, Mato Grosso do Sul se destaca com um papel estratégico de fronteira terrestre e fluvial brasileira. Nova rota, tanto do tráfico de entorpecente quanto do contrabando, poderão ser estabelecidas.
já que é muito comum a utilização das estruturas do Estado para a ação de organizações criminosas, que promove uma espécie de simbiose com o Estado para a obtenção de poder e lucro. A nova rota cortará o Estado de leste a oeste, conectando o Brasil e o Paraguai por meio da ponte internacional bioceânica sobre o rio Paraguai em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Capitão Carmelo Peralta, no Paraguai, com a expectativa de transformar Mato Grosso do Sul em um hub logístico, um centro de distribuição de mercadorias. A tudo isso acrescenta-se projeto de construção de uma ponte internacional sobre o rio Apa, ligando os municípios de Porto Murtinho, no Brasil, e Valemir, no Paraguai, na busca da consolidação da integração entre os países, desenvolvimento de suas economias, fortalecimento de seus laços culturais e sociais, além do fomento ao turismo local. Perceba, todo esse cenário é importantíssimo para demonstrar o quanto as fronteiras de Mato Grosso do Sul se tornaram espaço estratégico para a atuação de diversas organizações criminosas, sobretudo aquelas que praticam o tráfico de drogas, que eu já disse incansavelmente, que é a mãe de todas as desgraças na sociedade. Nós podemos dizer que organizações criminosas de origem nacional do Paraguai e da Bolívia fazem negócios nos mais diversos ramos do crime na fronteira e potencializam a violência na região e a irradiam por todos os demais municípios, chegando inclusive em Campo Grande. O veículo roubado, por exemplo, na região sudeste, é utilizado como moeda de troca por drogas na fronteira ou como veículo de transporte de drogas ou no contrabando de cigarro. Com frequência é possível acompanhar o crescente número de assassinatos violentos na região de fronteira. Esses episódios cada vez mais comuns estão diretamente relacionados à busca por domínio de território e poder por parte do crime organizado e revela problemas estruturais que carecem de tomada de medidas bilaterais do Estado brasileiro e de seus vizinhos. É um problema complexo que não vai ser solucionado, não vai ser resolvido com meras medidas repressivas de polícia. Necessita de respostas complexas, atacando alguma das raízes, como a disponibilidade da mão de obra das nossas crianças e dos nossos jovens, a legislação conflitante, o aperfeiçoamento da cooperação internacional, o investimento principalmente na educação, das escolas técnicas de tempo integral, e uma cultura de resistência à atividade criminosa e valorização da segurança pública, entre outras medidas. O Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Sejusp, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, tem contribuído decisivamente na repressão aos crimes transfronteiriços, tanto que há 35 anos ou mais, aproximadamente 36 para 37 anos, criou o DOF, Departamento de Operações de Fronteira. É um órgão pioneiro no Brasil, no policiamento especializado em fronteira, responsável pela repressão de mais de 900 toneladas de drogas só nos últimos 3 anos. Porém, é evidente que essas medidas contribuem, mas elas não solucionam o problema que carece de políticas públicas firmes, de um olhar nacional e estruturante, de forma a decisivamente deixarmos de enxugar gelo e iniciarmos um processo de mudança no enfrentamento a organizações criminosas que usam a região para oferir lucros bilionários em cima de muito sangue da nossa família, da nossa sociedade. Não se pode falar em enfrentar a violência em nossas fronteiras sem fortalecer os vários ramos da repressão, quais sejam a retenção de cargas ilícitas, a investigação e consequente prisão de lideranças do crime organizado, o rastreamento dos canais de lavagem de dinheiro, a recuperação de ativos, o enfrentamento à corrupção de agentes públicos e a efetiva incapacitação dos criminosos
entre outras ações, para sufocarmos, asfixiarmos o crime organizado. Mas também do outro lado da gangorra devemos fortalecer as atividades preventivas, de ampliação da presença do Estado, reformulação da legislação penal e o tratamento de dependentes. O Estado precisa de clínicas estatais fortes, de forma a fazer com que o território brasileiro seja considerado impróprio para o ingresso de drogas e esses sirvam de fatores dissuasivos para o cometimento de crime, seja pela baixa demanda de consumo interno, ou seja pela impossibilidade de escoamento ao mercado consumidor europeu e africano, seja pela alta probabilidade de que, uma vez preso, seja efetivamente sancionado pelo Estado. É evidente a importância estratégica das fronteiras em Mato Grosso do Sul, que estão sendo cada vez mais abertas, com um objetivo de crescimento, mas precisam de atenção, porque o tráfico se usa dessas fronteiras, dessas aberturas. É como o crime organizado tem se aproveitado dos problemas estruturais na região para se inserir, para buscar domínio e obter grandes lucros com o mercado de ilícitos. Mais do que a mexicanização da região, o receio é de que se torne um mix do que ocorre nas comunidades dominadas pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro e do próprio México, mas como uma pitada de Brasil e Paraguai e Bolívia com as suas deficiências estruturais. Nós precisamos fazer com que o pacote antidrogas seja aprovado. Precisamos de vereadores comprometidos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e por todo o Brasil, principalmente nos fronteiriços. Nós precisamos urgentemente de que o Mato Grosso do Sul desperte de uma forma a buscar resolver com soluções complexas, demandas complexas. É possível vencer, mas nós precisamos tirar a mão de obra do tráfico de drogas, isto é, precisamos tirar do domínio dos traficantes as nossas crianças, os nossos jovens. Através da Escola Técnica de Tempo Integral, nós teremos a possibilidade de asfixiar o crime organizado que recruta nossas crianças para vender droga na esquina. É só passear pelo Dom Antônio Barbosa, é só dar uma passeada ali pelo bairro Tiradentes, pela Vila Nhanhá. Nós veremos que Campo Grande, como disse o IBGE na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar do Pense, os jovens abaixo de 14 anos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, lidera no Brasil inteiro como a Cracolândia, desde agora por cabeça, por usuário. Nós temos a necessidade primordial, gritante, de atuar e pegar os nossos jovens e colocar eles das 7h30 até as 5h30 dentro do ambiente escolar, para que na parte da manhã possam praticar a grade do MEC, português, matemática, história, geografia, educação física, etc. E na parte da tarde, após fazer a refeição, após o convênio celebrado com o Sistema S, o SES, o SENAI, o SEBRAE, o SENAC, eles possam profissionalizar a mão de obra dos nossos jovens, para que os nossos jovens deixem a educação básica como uma profissão, que tenham dignidade, para que o tráfico não se aproveite da deficiência do Estado em prover, em capacitar, em acolher. E muitas vezes os jovens passam fome e a opção que eles têm é traficar para ter o dinheiro no final da tarde, para levar comida para dentro de casa. Por omissão do Estado desorganizado, o crime se organizou e está sequestrando nossas crianças, causando grande dor nas nossas almas. E por isso que Campo Grande precisa de vereadores, de prefeitos, de governantes que se inclinem para a raiz do problema da segurança pública, que não é construção de presídio, mas é construção de escola para agregar, para acolher esses jovens que ficarão lá em tempo integral. Não é o projeto zero jovem, criança na rua, zero. Temos que andar pelas ruas, não temos que ver jovens nem crianças andando pela rua, nem brincando desvigiadas. Nós temos que ter, a partir de agora, uma transformação na mentalidade do povo brasileiro, do povo sul-mato-grossense, do povo campograndense, que nós temos que entender que a mão de obra
dos traficantes são nossos jovens, nossas crianças. São eles que estão na esquina vendendo droga e também usando droga. Se você tirar o consumidor e tirar o vendedor, pegar esses jovens, colocar em clínica de reabilitação séria, com tratamento multidisciplinar, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, rede de farmácia, terapias e etc. Para restaurar, você vai enfrentar de modo estratégico, pelo menos em 3 frentes, da prevenção. Você vai trabalhar a desintoxicação, você vai trabalhar também, além de tudo isso, a repressão, prevenção, desintoxicação e repressão. Dá para fazermos gincanas com premiação para os jovens que com seus pais conseguirem apresentar um melhor trabalho de combate às drogas. Vai ganhar 10, 20 mil reais a premiação do primeiro lugar, do segundo, terceiro, quarto, bicicleta, celular, notebook. Nós precisamos incentivar a sociedade a participar do enfrentamento e a resistência às drogas. E nós precisamos disso para ontem, com urgência. Nós precisamos do pacote de drogas executado em Campo Grande. E acreditamos que teremos vereadores animados com esse assunto, porque carrega na sua alma a dor de ter um familiar seu escravo da droga. Então ele vai levar adiante com responsabilidade essa pauta e vai ser feita as escolas técnicas de tempo integral. Um prefeito, como é o Pedro Pedrocian Neto, que já está alinhado com a gente, com a visão de transformar Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e fazer com que o nosso estado seja referência para o Brasil, de que é possível sim nós enfrentarmos as drogas e salvarmos nossos jovens. O artigo 226 da Constituição Federal garante que a família é a base da sociedade e deverá ter especial proteção do Estado. Mas o Estado é composto por pessoas, por políticos, e precisamos colocar políticos que vêm com a efusão de dor dentro de si, que vêm com a gana, com a garra, com a força, com a fé de vencer, porque tem as marcas da dor no seu corpo, dentro da sua casa e na sua família. Vamos junto, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Vamos vencer as drogas juntos, não vamos dar as mãos.